Geralmente eu falo aqui no canal sobre como fazer certa coisa, né? Como cultivar certa planta, mas hoje eu tenho para vocês 7 dicas, né? Na verdade, falando sobre possíveis erros que você comete aí na hora de cultivar suas plantas. E eu vou começar aqui, ó, com essa brotação aqui, né? De uma sementinha de rosa do deserto, que é essa plantinha aqui. Olha que delicadeza essa daqui, ó. Tá com poucas flores, né? Olha que linda, gente, essa plantinha gordinha aqui. As flores podem ser simples também. Olha essa daqui, que delicadeza. Bom, a rosa do deserto, gente, quando você vai cultivar ela a partir de sementes, ela sai muito mais barato, porque uma sementinha de rosa do deserto, ó, a semente de rosa do deserto é esse daqui, ó, colhi aqui no meu jardim mesmo, tá? Quando você compra ela, ela vem desse jeito. Deixa eu só tirar a penugenzinha dela aqui para vocês verem exatamente como ela é. Mas quando você compra uma sementinha dessa, você paga R$ 1, R$ 2 em cada semente, e ela tem uma taxa de germinação muito alta, tá? E quando você compra uma muda de rosa do deserto, se ela for bem pequenininha, sabe? Assim, daqui a um mês essa mudinha vai valer uns R$ 5. Se ela for bem adulta já, ela pode valer até R$ 500 aí, né? Dependendo do cuidado que você tiver com ela. Então, rosa do deserto costuma ser uma planta muito cara. Então, quando você cultiva ela a partir da sementinha, sai muito mais barato para você cultivar ela. Então, a minha primeira dica aí é uma dica para você economizar dinheiro, né? É você cultivar ela a partir da sementinha. E aí, de repente, você pensa assim: ah, mas eu não sei como fazer o plantio. Eu vou mostrar para vocês. Olha, é o seguinte. Para sua taxa de germinação ficar muito alta, né, 100% ou perto disso, que como é que você vai fazer? Deixa eu abrir um buraquinho aqui e mostrar para vocês. Você vai pegar uma terrinha, né? De preferência uma terra aí que tenha nutrientes, né? Uma terra aí que tenha matéria orgânica. Você vai abrir um buraquinho nela, assim, tá? Tô abrindo com o dedo mesmo aqui, uma coisa bem simples para vocês verem que é muito fácil. Pega a sua sementinha e deita ela na terra assim, ó, tá vendo? E coloca uma leve coberturinha assim, uma terrinha bem soltinha por cima, assim, um substratozinho bem leve, tá vendo? Pouquinha coisa, tá? Só para ficar escuro e porque você vai jogar um pouquinho de água aqui e essa umidade vai ajudar aqui na germinação da semente. Mas você vai deixar num local bem iluminado, tá bom? Local assim de sombra bem iluminada, tá? Bem próximo aí do sol, mas não precisa ser, né, um sol direto. No máximo um solzinho da manhã. Você joga um pouquinho de água e aguarda aí em torno de uma semana, já tá acontecendo aí o processo de germinação, né? E já despontam aqui as garrafinhas. Parece uma garrafinha porque ela já nasce gordinha. E o que que acontece se você colocar ela num buraquinho muito fundo, coloca a sua semente num buraquinho muito fundo? Ela não consegue depois empurrar toda essa terra que tem em cima dela e acaba apodrecendo e morrendo. Então, por isso que você faz só uma leve coberturinha de terra em cima dela. E agora eu vou falar de um erro que é muito comum para quem cultiva planta, que inclusive eu cometo. Vocês estão vendo aqui, ó, que essa daqui é a azulzinha e ela tá toda murchinha. Para quem não conhece, é essa espécie aqui, olha que lindeza, uma plantinha nativa do Brasil que produz flores azuis. E se você não fizer regas regulares, olha essa mudinha como tá toda murchinha. Então, o que que ela tá precisando aqui? De rega. Ela é uma plantinha que nem é tão exigente. Ela precisa de um pouco de sol, um pouco de nutriente na terra e também precisa de regas. Logo, logo ela vai ficar com as folhinhas verdinhas de novo, tá? E vai se recuperar. Enquanto ela tá assim, ainda é possível fazer a recuperação dela. E a quantidade de água que você vai colocar nela é até ela mijar, como aconteceu aqui. Então, a água é um fator essencial para a vida, por isso não deixe faltar água para suas plantinhas. Algumas precisam de mais, outras de menos, mas todas elas precisam de água. E falando em água, vamos para a nossa terceira plantinha aqui, né? Vamos falar das suculentas. Aqui eu tenho um cacto. E como eu falei de regas, agora nós vamos falar de uma plantinha que muita gente mata ela por motivo oposto, não por falta de regas, mas por excesso de regas.
essa é uma plantinha acostumada com pouca água e por isso ela desenvolveu, né, nos tecidos dela uma maneira de reter essa água, né, para os dias difíceis. Então, se você deixar ela encharcada, ela acaba apodrecendo, né? Começa pelas raízes, depois apodrece a planta toda e você acaba perdendo a sua plantinha. Então, se você quer que a sua plantinha se desenvolva, né, um substrato para ela sempre vai conter areia, tá? Que é essa terrinha soltinha assim, olha, tá vendo? Porque ela é uma planta que não pode reter muita umidade, senão ela não vai ficar bonitinha e inclusive produzir flores para você. E aqui eu tenho a quarta dica. Eu tô aqui com uma trapoeraba roxa, gente, porque é o seguinte: na hora que você escolhe uma planta para levar para sua casa, é importante que você saiba em que local você vai cultivar ela. Por quê? Porque tem planta que precisa de sol, tem planta que precisa de sombra. Então, se você colocar ela no lugar errado, pode acontecer de em 2, 3 dias você simplesmente perder a sua planta, ela se queimar todinha no sol, por exemplo, né? Quando você coloca uma planta de sol na sombra, né, é um erro menos grosseiro. Então, você vai ver que ela não está se desenvolvendo e você pode simplesmente ir chegando ela para o sol aos poucos. Mas quando você coloca uma planta de sombra no sol, aí ela se queima muito facilmente. Aqui eu tenho, né, uma trapoeraba roxa. Eu estou mostrando essa planta para vocês porque essa é uma espécie muito resistente, tanto à sombra quanto ao sol, sempre em local bem iluminado, mas se você for cultivar ela na sombra, ela vai ficar com essa tonalidade, né, mais purpúrea, e quando você vai cultivar ela no sol, ela vai ficar com um tom mais avermelhado, mas é uma plantinha muito resistente, ótima para forração, né, de jardim, para cultivar embaixo de árvore, em canteiro, ou mesmo para cultivar como plantinha pendente, né, num vaso de meia lua, por exemplo, como está aqui. Agora uma dica para vocês é em relação, né, à espada de Santa Bárbara ou espada de São Jorge, né, ou língua de sogra, como muita gente conhece aí como língua de sogra, principalmente aquelas, né, que são bem compridas. A minha dica em relação a essas plantas, gente, é o seguinte: eu já vi uma pessoa simplesmente, tá vendo aqui, ó, essa plantinha? Vê uma folhinha feinha assim na plantinha, retira ela, simplesmente retira essa folha e joga fora. Tá vendo essa folhinha? Não faz isso. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Já tem até raízes aqui, mas de qualquer forma você pode fazer mudinha com essa plantinha muito facilmente. Você pode pegar a terra comum mesmo de jardim, tá? E fazer o plantio, né, da folha aqui da sua espada de São Jorge desse jeito. Aí, mas aí você vai me dizer assim: ah, Marciana, mas desse jeito fica muito fácil, porque já tá até enraizado. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui que ela não precisaria estar enraizada. Você pode simplesmente cortar aqui ó, a folhinha, tá? Ao meio, e fazer o plantio das duas partes. É isso mesmo, ó. Você vai fazer o plantio aqui, olha, dessa parte de baixo, né, que a gente extraiu da planta, e aqui dessa parte cortada. Essa parte cortada aqui, você faz o plantio dela desse tipo. E aí você deixa em local sombreado, porém bem iluminado, né? E claro, você joga água na terra, a terra precisa ficar bem úmida. Você tá vendo aqui que é uma terra tão seca, eu tirei do meu jardim aqui. Ela tá tão seca que a água nem tá descendo, né? Tá totalmente ressecada. Mas o vasinho precisa ter furos embaixo, olha, para a água não ficar empoçada aqui e acabar acontecendo o apodrecimento da sua folhinha. Não. E mais uma coisa, precisa ter paciência, tá? Para acontecer aqui, demora em 1 a 2 meses para soltar os primeiros brotinhos aqui para virar uma planta maravilhosa desse jeito. Pode acontecer até de soltar mais de um broto, né, em cada pedaço de folha desse daqui. Você pode plantar a folhinha inteira? Sim, tá? Ou então você pode plantar só um pedaço dela. No caso dessas aqui, que foi de espada de São Jorge, daquelas compridas, eu fiz assim umas 8 ou 10 mudas de cada folha. Eu cortei os pedacinhos dela, né, e fiz o plantio aqui nessa sementeira mesmo, né? Algumas ainda tem até um pedaço da folha aqui que ainda, né, não apodreceu, ó, como é o caso dessa daqui. Deixa eu ver se eu... Opa, acabei puxando ela sem querer, gente. Pera aí. Vou tentar puxar outra aqui. Ó, olha como ela tá completamente enraizada, né?
E ainda tem o pedaço, é uma parte de cima da folha que eu plantei aqui, ó. Tá vendo? Olha que maravilhosa. Isso daqui é só passar ela para um vaso agora, né? E esperar a sua planta ficar linda na sua casa. Tira essa folhinha que tá feia aqui, deixa o resto seguir em frente. E o penúltimo erro, o sexto erro aí que muita gente comete, né, é simplesmente comprar uma muda de repente no viveiro e plantar ela em qualquer tipo de terra, né, sem observar se a terra é arenosa, se é argilosa, se tem matéria orgânica na terra, se retém umidade ou não. Isso é importante, gente. Seja para um cacto como esse daqui, né? Ou seja para uma violetinha como essa daqui, você precisa cuidar dela e saber exatamente o tipo de terra que ela gosta, se você quer que ela se desenvolva bem. Talvez se ela tiver numa terra que ela não gosta, ela não é uma planta exigente e ela vai se desenvolver bem, mas não plenamente, tá? Os cactos, por exemplo, gostam de terra arenosa, porque a terra arenosa não retém umidade da chuva ou da rega e por isso não apodrece as raízes, porque ele retém a água no corpinho dele, como eu falei para vocês. Se você coloca uma terra argilosa, ela retém água por muito tempo, né? E por isso acaba apodrecendo as raízes aí e você acaba matando o cacto. Muita gente acha que isso é difícil, né? Porque o cacto é resistente, mas não é tão difícil, tá? Um substrato errado, né? Não preparar o substrato corretamente pode ocasionar aí, né? É o apodrecimento, né? Da sua plantinha e você simplesmente vai ficar sem entender por que a sua plantinha morreu. E o sétimo erro que muita gente comete aí é comprar uma plantinha. Não que comprar uma plantinha tá errado, de jeito nenhum, eu mesmo vivo comprando planta, mas comprar uma planta que é anual e achar que ela vai viver para sempre. Planta anual, gente, quer dizer o quê? Que ela tem poucos meses de vida, esse é o ciclo natural dela, não há o que fazer em relação a isso, ela não vai viver mais que isso, porque ela naturalmente é assim. E, por exemplo, isso acontece muito com as petúnias, né? Essa daqui é uma petúnia mexicana, então é uma planta perene. O que é uma planta perene? Uma planta que vai te acompanhar por talvez o resto da vida aí, né? Como é o caso dessa daqui. A gente chama ela de petúnia mexicana, mas ela é uma ruélia, tá? E eu citei ela porque é muito comum as pessoas comprarem as petúnias convencionais, né? Tanto aquelas que vêm da Argentina quanto aquelas brasileiras, de repente, né? Mas principalmente aquelas que vêm da Argentina, né? Que elas são anuais. E aí a pessoa fica triste porque a sua petúnia morreu. Mas é muito comum. Se você quer uma petúnia que não morre após a floração, que tem um ciclo de vida perene, então você precisa ir de uma petúnia que seja a ruélia, né? Porque essa daqui sim, ela acaba virando uma colônia, uma toceira linda, cheia de flores na sua casa. Então, da próxima vez que você for comprar uma plantinha, já sabe, pergunta para o viveirista se aquela planta é anual ou se é perene. Se é perene, é sinal que aquela plantinha não vai morrer após a florada. Ok, gente? Então, olha, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje, que seja útil para você e até o próximo vídeo. Compartilha com mais gente, tá bom? Para mais gente aí saber dessas informações. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.